houve um tempo em que a maioria das famílias que procurava terapia era composta por um pai, uma mãe e seus filhos biológicos. Isso vem mudando, acompanhando inclusive mudanças sociais importantes, como a regulamentação do divórcio, a regulamentação do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a possibilidade de que essas pessoas adotem crianças. Então, existem mudanças sociais importantes acontecendo e essas famílias, dentro da terapia familiar, a gente chama essas famílias de famílias mistas ou famílias compostas. Esse nome diz respeito ao fato de que são famílias onde as crianças são criadas por adultos que não são os seus pais biológicos. Então, esses adultos podem ter um papel complementar, como é o caso, por exemplo, de famílias recasadas, com uma participação importante de madrastas e padrastos, ou esses adultos podem ter um papel principal, como é o caso de famílias constituídas através da adoção, de famílias de casais de pessoas do mesmo sexo que têm filhos através de inseminação artificial com doador externo. Então, esse é um exemplo de famílias mistas, e um outro exemplo são famílias que têm o desafio de integrar bagagens e heranças culturais muito diferentes, como é o caso, por exemplo, de famílias de imigrantes e de famílias interraciais. Então, esse público para a terapia atualmente é um público, são famílias que estão crescendo cada vez mais, é um público muito significativo e são famílias que enfrentam desafios específicos, porque, apesar da configuração familiar estar mudando, a gente ainda vive numa cultura onde o modelo de organização familiar, o ideal de organização familiar, está referenciado no modelo da família patriarcal, que tem algumas características, por exemplo, como ser uma família pequena, privada, com 2 adultos ou menos sendo responsáveis sozinhos pela criação das crianças, aonde existe um valor, uma valorização muito importante das pessoas que trabalham e que são responsáveis pela manutenção financeira da família, os adultos muito voltados para o trabalho, para o acúmulo de bens, para uma ideia de poder deixar herança material para os seus filhos. Então, todos esses valores são valores da família patriarcal, e essas famílias com diferentes configurações precisam de alguma maneira se ajustar a esse funcionamento, e isso traz, é claro, desafios específicos. Esse vai ser o tema da próxima aula no curso FIAR, Família e Infância na Abordagem Haitiana, que vai acontecer nesse sábado. Essa aula apresentada dessa forma vai acontecer pela primeira vez, porque ela é fruto de estudos e pesquisas recentes que eu venho fazendo. Então, se você tem interesse nesse tema, fica com a gente, as inscrições para o curso estão abertas, e acompanhe novidades também aqui pelo perfil. Um abraço e até breve.